Professor Roberto, o e-mail chegou dizendo que o que você fala, na teoria, é lindo, porém na prática nada funciona. É interessante quando chega uma informação dessa, né, um comentário desse, porque eu também digo muito isso de teóricos, só tem um detalhe. Tudo que nós escrevemos, tudo que nós falamos é resultado da nossa prática. Então não tem nada inventado, é tudo realização prática em sala de aula. Então quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, quiser ter alguma confirmação de alguma coisa, passa um e-mail para a gente, o e-mail está aí no vídeo, e que nós responderemos com o maior prazer. Venha conversar com a gente para ver o que é a prática. Tudo, repito, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos é resultado prático. Dá certo sim. É só nós termos em mente uma coisa muito importante que todo educador deve ter: humildade, para reconhecer que quando nós não conseguimos algum resultado positivo daquilo que nós queremos fazer em termos de aprendizagem, isso significa não que a teoria não dê certo na prática, mas é porque nós não somos competentes o suficiente. Aliás, precisamos tomar cuidado com essa história de competente. Toda vez que eu falo isso, nós não somos competentes, mesmo eu dizendo nós, tem professor meu que já pediu demissão por causa disso, que eu estava chamando de incompetente. Não é isso, gente, eu não estou chamando ninguém de incompetente. Eu também sou incompetente. Se nós não conseguirmos educar todo mundo, nós somos incompetentes. Nós conseguimos educar todo mundo todo o tempo? Fazer as pessoas bem? Não. Então nós temos um grau de incompetência que nós precisamos ir diminuindo aos poucos. Agora, quanto à pergunta que veio nesse e-mail, fique claro o seguinte: nós só falamos e só mostramos, só gravamos, só publicamos aquilo que é resultado prático. Professor Roberto, chegou outro e-mail sobre avaliação, dizendo o seguinte: avaliar sem nota, sem prova, isso não funciona. Sem nota eu nunca saberei se meu aluno passou ou não na matéria. É interessante isso, né? Esse é o grande problema do professor entrar armado em sala de aula. Armado? Sim, armado. Porque a nota, a prova marcada, é uma arma que o professor tem. Muitos já disseram até esse termo mesmo. Poxa, professor, o senhor está tirando a única arma que nós temos para fazer o aluno estudar. Arma? Aí precisa de arma para fazer o aluno estudar. Daqui a pouco nós estamos entrando com a metralhadora .50 para botar os alunos para estudarem. E os pais também. Não é isso, gente. Nós não precisamos de arma, nós temos que ser aliados do aluno. Aliados dele. Então, para sermos aliados do aluno, uma das coisas que nós podemos eliminar de cara é nota. Para que nota? Então, sem nota eu não consigo saber se meu aluno passou. O termo passou já está errado. Porque as crianças, os alunos e os professores e os pais só se interessam em saber a nota e se passou ou não. Ninguém se preocupa se o aluno aprendeu. O que interessa é a aprendizagem. Então, se nós eliminarmos a história de nota e passarmos para a parte da aprendizagem, tudo vai mudar. Nós vamos ter gente muito mais bem formada, com muito mais discernimento, a sociedade muito melhor do que a que está aí. Então, como é que se faz isso? Simples demais, gente. O processo é totalmente simples. A única coisa que nós temos que fazer: todos os dias, preparar uma tarefa para todas as matérias da aula daquele dia. Tem uma tarefa. Nessa tarefa, o professor tem que se preocupar que seja de tal forma que o aluno realizando a tarefa, ele realmente está aprendendo aquele assunto. No dia seguinte, a única coisa que nós temos que fazer é garantir que foi o aluno quem realizou aquela tarefa. Como? Faz 2, 3 perguntas sobre as respostas da tarefa. Com isso, nós garantimos se foi ele mesmo quem fez ou se foi a professora da banca. Então, fazendo isso, nós estamos acostumando os alunos a fazerem uma coisa que é a única coisa certa para garantir a aprendizagem: estudar pouco todos os dias. Se os alunos aprenderem a estudar pouco todos os dias, certamente vão aprender de verdade. Então, tarefa todos os dias. Confirmação se a tarefa foi feita pelo aluno. E, de vez em quando, prova surpresa. De quê? De matemática, história, geografia? Não. Prova surpresa tipo simulado. De repente, em vez da aula, um simulado de todas as matérias durante aquele período escolar todo que ele teria aula normal.
Então, o aluno, sabendo que de vez em quando vem um simulado daquele, ele sabe que ele tem que estudar todos os dias mesmo. Ele nunca vai saber quando é esse provão. E esse estudo diário, esse provão não pode ser marcado, é óbvio, porque estudou para uma prova, destruiu a aprendizagem. Então, o sistema é bastante simples. Provas de surpresa, avaliações diárias e estudo pouco todos os dias. Teve um e-mail que não veio aí com vocês não receberam, mas eu já havia recebido antes, de uma mãe dizendo: mas meu filho, ele é muito inteligente, ele não precisa estudar dia nenhum, na véspera da prova dá uma lida e tira 10 e passa. Essa mãe está enganada, esse filho não é inteligente, ele tem uma excelente memória, tá? Mas de inteligente não tem nada. Se ele fosse inteligente, ele estaria estudando todos os dias para se dar muito bem na vida. Então, da maneira que ele está, ele apenas vai conseguir decorar, conseguir passar, ganhar seu diploma, mas criatividade, discernimento, entendimento das coisas, conhecimento não vai ter nenhum. Aquele que acha que não é inteligente, mas todo dia está estudando, porque acha que é burrinho, não sei o que, daqui a pouco está dando emprego para ele, futuramente. Professor Roberto, chegou um e-mail perguntando qual a idade certa para se falar para a criança sobre sexo. Ah, sim, isso é muito interessante. Olha só, não existe uma idade certa para falar sobre sexo. Sexo nós devemos conversar sob demanda. Sob demanda, o que significa isso? Nós temos que estar bem atentos ao tipo de dúvida que está na cabeça das crianças. Mas como é que nós vamos saber qual é a dúvida que está na cabeça delas? Porque às vezes a criança chega para um de nós ou conversa entre elas e fala uma determinada coisa que para nós é uma dúvida sobre sexo. Aí nós nos aproximamos dela ou ela se aproxima de gente e da gente faz a pergunta. Ao fazer uma pergunta, a única forma de nós sabermos que nível de dúvida ela tem e que nível de conversa nós vamos ter, se já está na hora de falar sobre isso ou aquilo, é não respondendo. Agora, entenda bem, o que significa não responder? Não responder significa não responder de pronto. Ou seja, o que nós temos que fazer? A criança pergunta e nós perguntamos de volta: o que você acha disso? Quando nós damos essa oportunidade de ela dizer o que ela acha dessa pergunta que ela está fazendo, nós então analisamos com tempo suficiente, já que ela está tentando responder, qual é realmente o tipo de dúvida que ela tem. Agora sim, nós podemos então dar a resposta correta à dúvida que ela tem. Porque na imensa maioria das vezes, a pergunta não tem nada a ver com aquilo que passa pela nossa cabeça. Nós adultos somos muito mais maliciosos nesses assuntos do que as crianças. Frequentemente eu encontro adolescentes, 14, 15, 16 e até 17 anos, que vêm falar sobre alguma coisa e que não é bem aquilo que nós estamos pensando. Que nós achamos, um rapaz já sexualmente formado, uma menina já sexualmente formada, a pergunta dela deve ser, e às vezes não é. Então vamos dar oportunidade à ingenuidade que às vezes até existe nas pessoas, nas crianças e adolescentes. Então vamos devolver a pergunta. Devolva a pergunta e espere a resposta para saber qual é o nível de resposta que você tem que dar. Então não existe idade certa, existe momento adequado, e a técnica é essa: devolva a pergunta.